Olá, olá você, querido aluno que fez a redação, em especial a galerinha que fez a redação para PM Distrito Federal 2023, banca AOCP. Assiste até o fim que eu vou mostrar para você o problema dos recursos administrativos de redação. Você tem prazo aí para cumprir, como sempre. O prazo da AOCP é muito generoso. Geralmente as bancas dão 2 dias para fazer o recurso administrativo, por isso a correria. Você tem mais tempo, legal, isso é muito bom. Eu vou falar um pouquinho com você sobre os recursos administrativos. Eu tenho vários vídeos aqui apontando recursos administrativos e judiciais aqui no meu YouTube. É uma das minhas especialidades, eu trabalho com todas as bancas. Meu nome é Ricardo Russo. Antes de mais nada, quem não está aqui, por favor, dá um joinha. Quem não está aqui, se reúne nesse meu grupo aí, te inscreve nesse canal, pega o sininho, justamente para a gente conversar sobre redação, sobre concurso público, sobre cursos de língua portuguesa, sobre língua portuguesa, produção textual, correção de textos e recursos administrativos e judiciais, também a minha especialidade. Legal? Bom, já trabalho há muitos anos em relação a isso, tenho uma boa experiência disso. Então vamos lá, eu vou ser bem sucinto, claro, para a gente não perder tempo. Eu sei que quem vai fazer recurso administrativo está ansioso, está preocupado, está chateado, está xaropeado. Antes de mais nada, nós vamos pegar esse exemplo OCP e vamos trabalhar então nesses critérios aí. Eu vou explicar para vocês como é que funciona o espelho. Então eu vou trazer para vocês o espelho, não é, da banca OCP, para a gente ver como é que funciona esse espelho e como é que você tem que verificar se pode ou não entrar com recurso administrativo, tá? Então, antes de mais nada, que eu digo a você é o seguinte: eu fiz, professor, e queria saber se cabe um recurso. O que você vai fazer? Você vai mandar para o meu WhatsApp, eu vou deixar para vocês aqui na descrição, legal? Vai entrar no meu WhatsApp e vai me mandar a sua redação, espelho, legal? Para a gente, as suas notas, né? Para a gente ver a compatibilidade, então, do critério do espelho, que está lá explícito, né? Com a sua redação e com a proposta de redação. Nós vamos reunir tudo junto, vamos reunir tudo isso aí e verificar se é compatível ou não, em que tópico especialmente a sua nota pode ser melhorada. E é claro que essa nota, qualquer notinha mais 0, qualquer coisa, vai mudar substancialmente, como sempre acontece, não é? A sua posição aí. Então, é claro que qualquer meio ponto, 0,3, 0,2, já muda a posição do candidato e você vai ver como isso é muito relevante, tá bom? Então é a luta por pontinhos agora, é isso que a gente está fazendo. Tem que ver se vale a pena também, mas não adianta entrar com um monte de recurso. E o recurso precisa ser, gente, feito por um técnico que entenda, que vai dizer: olha, está vindo o elemento de coesão? Vocês não viram o elemento de coesão, olha como está diversificado, não há falhas na coesão. Na gramática tem 2 errinhos, por que ele tirou uma nota tão ruim? Né? Então tem que ser pontual, conciso, objetivo. Você imagina que esse avaliador vai estar reavaliando, né, a mesma banca, então são os avaliadores que corrigiram as redações que vão reavaliar esses recursos. Ele vai ter uma pilha de recursos aí, como sempre. Então você precisa ser muito claro, objetivo e facilitar a vida desse avaliador. Então não adianta ficar pedindo coisas sem nenhum sentido. É isso que acontece boa parte das vezes. Então não é assim, legal? Bom, vamos lá. O que nós precisamos ver? Vamos dar uma olhadinha, então, aqui na nossa régua de correção, que é o espelho, né, que é a nossa matriz aqui, que vai nos mostrar, então, como é que funciona a coisa. Então, aqui, você tem uma redação que vale de 0 a 20, tá? Então, se você vai me perguntar assim, vamos fazer um trabalho de correção de redação, de curso de redação, para você aprender a fazer a tal da redação, da dissertação argumentativa, que é esse tipo de texto aqui. Claro que nós vamos trabalhar com um grau de excelência. O grau de excelência é a gente conseguir 80% de rendimento. Legal? Então, 16 para cima seria essa a boa nota. Ou seja, aqueles candidatos que tiram de 0 a 20, de 16 para cima, são aqueles candidatos competitivos que têm grau de excelência. Esse é o nosso objetivo, sempre esse, tá? Bom, cada um são 5 itens e cada um dos 5 itens tem o mesmo valor, que é 4. Beleza? Tá, isso bem facinho, então. Bem entendido aqui, né? De 15 a 30 linhas, então o que você tem que fazer? Você tem que fazer quase sempre o máximo de linhas, né? 29, 28, 30 linhas. É isso aí, tá? Não adianta querer magia. Bom, agora você tem a proposta em si. Então, vamos lá. Essa banca aqui, o ACP, está seguindo, gente, a tradição das bancas de concurso público e de vestibulares e de Enem. Tá
bom? É essa leitura, como eu transito por toda essa área aí, é essa leitura que a gente tem que fazer. Tem os textinhos de apoio aí, como você está vendo, ó, tem 3 textos de apoio. Né? Então, esses textos de apoio vão ajudar você a monitorar para acertar o alvo, quer dizer, o que está sendo pedido na frase temática. Eles trabalham com a frase temática, o que acontece na maioria dos concursos públicos e no Enem também. Então, a primeira coisa, quando a gente trabalha o meu curso de redação, eu mostro para o aluno como é que ele interpreta a frase temática. Então, vamos dar uma olhadinha na frase temática. Ó, você tem aí, então, os textos de apoio, legal, os textos de apoio, e deixa eu voltar aqui, bom, os textos de apoio. Então, texto 1, né? ONU define período de 2021 a 2030 como segunda década de ação para a segurança do trabalho. Então, ele vai falar quais as ações que a ONU está fazendo, né? De 2021 a 2030. Então, fala dessa campanha aqui. O texto 2 agora, olha só, ele vai falar de Brasil agora, então ele sai do mundo, que era a ONU, e vai falar de Brasil. Você percebeu essa diferença aqui? Então, sobre o Plano Nacional de Redução de Mortes, esse é o assunto, né? O objetivo desse plano nacional, que é o texto 2. E no texto 3, agora ele vai falar do Distrito Federal, das ações da PM do Distrito Federal. Então, aqui são informações da PM do Distrito Federal, armas apreendidas, a munição, simulacro apreendido, atendimentos, presos em flagrante, presos por embriaguez, termo circunstanciado, foram 50 atendimentos lá, né? O uso de celular, ó, o que mais tem, tá vendo ali? O uso de celular, ó, 1049, né? Então aí você já tem um desafio, né? Um desafio é a consciência das pessoas, né? Na direção, levar a sério é isso, né? O problema da embriaguez e o mais de tudo é o uso de celular. Olha lá, ao dirigir, sem possuir carteira, 142 ocorrências, né? Agora, agora vem a proposta. A partir da leitura do texto 1, 2, 3, quer dizer, o que quer dizer a partir? O texto é só uma inspiração, você pode não usar se não quiser, mas ele te dá vários elementos para você montar, organizar suas ideias, para planejar seu texto, né? Desafios para promover a segurança do trânsito. É isso que está justamente entre aspas, é a frase temática. Então, olha com atenção agora, porque isso é o centro de tudo. Eles trabalham com frase temática. Então, a primeira parte, que é a adequação da proposta, eles vão verificar se você está dentro do tema e do assunto pedido. Então, olha só como tem carinha de Enem, né? Desafios, isso aí é bem temática de Enem, né? Poderia ser um tema do Enem, questionavelmente, ó. Então, desafios para promover a segurança no trânsito brasileiro. Lembra que o primeiro texto fala mundo. Você pode citar o mundo? Pode, mas o central é trabalhar a questão do trânsito brasileiro. Então, esses elementos, desafios, promover segurança, trânsito brasileiro, esses elementos precisariam estar na introdução já de cara para você mostrar para o avaliador que você entendeu plenamente qual é a proposta. Então, aí você ganha aqueles 4 pontinhos mágicos da adequação ao tema proposto. Legal? Que acontece, não é só a OCP, em todas as bancas de concurso público. Legal? Agora, vamos ver o que eles dizem a mais aqui. Olha só que bonitinho. Olha aqui, gente. Ó. O que é a régua? Agora é a banca falando com o candidato para entender o que vai ser solicitado. É claro que o candidato não tem esse conhecimento técnico. Então, o que eu estou fazendo nesse vídeo? Traduzir para você esse conhecimento técnico. É isso que eu vou fazer. Então, uma linguagem técnica dessa área aqui. Espera-se que o candidato elabore um texto dissertativo argumentativo. Tá? Quando a gente fala dissertativo argumentativo, que é o mesmo caso do Enem, e é o mesmo caso da maioria das dissertações que aparecem nas provas para PM, no Brasil todo, em todas as bancas, né? A gente imagina que sempre um texto argumentativo precisa ter uma tese, que é a ideia central a ser defendida. Né? Vamos imaginar, eu vou me inspirar, qual é a ideia central? A consciência dos motoristas. Você viu lá que o cara tem um número enorme lá de de motoristas com celular? Isso é falta de educação, falta de cultura. Então, não adianta você esperar que o Estado faça tudo, que a polícia faça tudo, e o cidadão não faz a sua parte. Quer dizer, muita displicência também. Então, meu recorte, quer dizer, minha tese, vai ser discutir a consciência, o grau de conscientização do motorista brasileiro. A falta, justamente, de conscientização do motorista brasileiro. Né? E os dados provam isso. Né? Aqueles dados ali que nós vimos mostram, são 1000 e tantos casos de ocorrência de uso de celular na direção. Entendeu o que é uma tese, gente? Então é aquilo que eu acrescento à frase temática. Né? A frase temática, ela tem um assunto
Olha lá, olha de novo lá. Qual é o assunto? O assunto é o geral, né? Então, qual é o assunto? O trânsito brasileiro, segurança no trânsito brasileiro. Mas eu preciso, sobre esse assunto, ter um tema que é mais estreito, que é mais específico, que são os desafios. Então, eu preciso ter esses dois elementos para você ganhar os 4 pontinhos de adequação ao tema. Eu preciso ter tratado desses desafios em algum ponto do texto, né? E a mesma coisa eu tenho que falar de segurança do trânsito brasileiro. Se você não falar do trânsito brasileiro, você está tangenciando. Pode ser um tangenciamento total, 0, né? Ou um tangenciamento parcial, você vai perder pontos, legal? Que vão ser fundamentais, óbvio, pela competição, vão ser fundamentais aí para a sua aprovação, tá? Então, primeira coisa, tinha que ser um texto argumentativo. Isso tem que ficar claro. Legal? Então tinha que ter tese, uma ideia central. Não tem ideia central, você não vai ganhar os 4 pontos. Você vai ficar já naquele nível um pouco inferior ao excelente, que é o bom, né? Tem o excelente, o bom e mediano, nós vamos ver agora. Legal? O que mais que diz aqui? Ó? Sobre o tema proposto, modalidade de escrita formal, língua portuguesa, quer dizer, não pode ter desvio, tem que escrever de acordo com as regras da norma culta, né? O tema completo deve estar marcado textualmente, refletir-se em toda a discussão proposta e não deve haver qualquer lacuna do seu desenvolvimento. Aí você vai perder pontos na questão do desenvolvimento da argumentação se houver lacunas. Eles estão usando, eu já percebi isso, toda a nomenclatura do Enem, galera. Tá? Eu estou encontrando a galera do Enem aqui. O cara que bolou isso aqui trabalha com o Enem, faz correção para o Enem com absoluta convicção, por toda a linguagem de Enem. Eu fui treinado 10 anos pela galera do Enem. Então vai lá. Lacuna do desenvolvimento. O que é a lacuna? Ele dá pulos, né? Ou seja, a progressão ela não é uniforme. Num dado momento ele anuncia alguma coisa, mas não desenvolve. Deixa espaços em branco. Legal? Isso é lacuna. Então isso dá conta da argumentação. A parte da argumentação. Agora, a coesão. Os elementos coesivos devem ser adequados, diversificados, recorrentes, intra e entre parágrafos, igual o Enem. Ou seja, nos parágrafos, no começo de cada parágrafo tem que ter um elemento coesivo. Como é que você começa a conclusão? Portanto, como é que você começa o primeiro desenvolvimento? Inicialmente, em primeiro lugar, né? Tem que ter, todo mundo aprende nessas redações de esqueleto que andam por aí, todo mundo ensina essas lacuninhas aí. Tá? Então você tem que ver se você usou diversificadamente, não repetiu, se tem dentro de cada parágrafo pelo menos um elemento coesivo ligando períodos e no começo do parágrafo um elemento coesivo. Se tiver, você está concorrendo ao 4. E desde que não haja inadequações, né? Não tem um erro, o uso de um conector errado. Né? A redação deve compor um texto coerente, aí nós estamos falando de coerência, unidade de sentido, sem falhas na articulação das informações, aí volta para a lacuna, né? O que é falha? Sem falha na progressão das informações, aí volta para a questão da lacuna, né? Então tem que ter uma progressão uniforme. Você levanta uma ideia e explica aquela ideia. Levanta a ideia e explica. O que é mais comum? Levanta a ideia e não explica. Né? Só diz que tem um problema, mas não diz o que é. Sem repetição de informações, a repetição é justamente a circularidade, como a gente chama, que é o cachorro tentando morder o próprio rabo, o cara só tem um argumento e ele fica sempre no mesmo argumento. Né? Vai e volta. O problema do trânsito é a segurança realmente é o problema, e se esse problema não for resolvido, o problema continuará. Então o cara não sai, empacou, coitado, né? Então, a repetição de informação. Sem contradição, aí é uma questão de coerência, né? Quer dizer, você não pode desdizer uma coisa que você disse, né? O repertório mobilizado na produção deve acrescentar informações novas, portanto, não adianta você só repetir o que está nos textos de apoio, você tem que trazer informação nova, portanto, informativo. Esse repertório, eles estão usando mesmo a nomenclatura do Enem, repertório. Deve ser variado com respaldo nas áreas de conhecimento. Igualzinho o Enem, ser legitimado, associado aos elementos do tema, ser pertinente, quer dizer, tem que estar ligado ao assunto segurança do trânsito. Você tem que trazer um repertório próprio. Legal? Então você tem que trazer informações novas. Legal? Articulado com uso produtivo. Quer dizer, para você conseguir a nota máxima igual ao Enem, tem que ser pertinente, legitimado, pertinente e produtivo. São 3 caixinhas, a mais alta delas é a última, que é o produtivo, né? Legal? Então as 3 coisas aí. Legal? Então tem que estar ligado ao tema, tem que ser um repertório que não seja daqueles que estão no texto de apoio. Legal? E tem que ser coerente, tem que estar em coerência com a questão da segurança pública no trânsito.
Bom, a argumentação deve estar articulada ao tema, ao repertório e à forma de organizar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias para a defesa de um ponto de vista. Então tem que ter por isso tem que ter a tese. Se não tiver a ideia central, qual é a ideia central que a gente viu aqui? A questão da educação do motorista brasileiro, né? Assim como ao modo de interpretar e apresentar. Estruturalmente, a redação deve apresentar as três, agora é a parte da estrutura, vale 4 pontos. O que é a estrutura? Deve apresentar as 3 partes do texto, né, dissertativo argumentativo, né, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok, introdução com contexto, então apresenta o problema, e tem que ter a tese, que eu falei, se não tem tese você não concorre à nota máxima, é o que vai acontecer. Na maior parte das vezes, o aluno ele não aprendeu nas redações que vocês aprendem aí, esqueleto, nunca tem tese, então é sempre uma coisa mais ou menos decorada. Então vai ser esse o problema. O problema da redação esqueleto é que ela é limitada, né? Ela pode ajudar aquele candidato que não sabe, ou que sabe pouco, a tentar fazer uma redação, mas nunca vai chegar no grau de excelência, que é aquela turminha ali dos 16 aos 20 pontos. Essa é a nossa dificuldade, né? Então, as 3 partes do texto, introdução com contextualização, tese, desenvolvimento de argumentos, conclusão, então são as 3 partes, com síntese ou com uma proposta associada a toda a discussão. Então, como é que eu faço a conclusão? Uma síntese do que já abordou ou uma ideia a mais que está associada àquilo tudo ali. Eles não estão pedindo, portanto, solução do problema. Não foi pedido. Nada impede que você tente apontar a solução, mas é o lugar comum, todo mundo sempre vai para a solução. Por quê? Porque a redação esqueleto que vocês aprenderam, o cara bota uma solução lá mágica, né? Não precisa ser solução. Se ele não pediu solução e não pediu, não é necessário. Você pode trazer uma ideia associada, ou pode sintetizar o que já foi abordado, reforçar o que já foi, ou trazer uma ideia a mais. Por isso o planejamento da redação, antes de fazer o rascunho, o planejamento é tão importante, né? Bom, fora isso, claro, o parágrafo bem construído, por isso que a gente no meu curso tem que aprender a paragrafar, a construir o parágrafo também tem começo, meio e fim, organização dos períodos, lógico, e ela deve empregar a norma padrão, quer dizer, aí é a questão da gramática, né, gente? Norma padrão, o que a gente entende? É a gramática propriamente dita. Legal? Então, o que você tem aqui, pessoal? Ó, você tem, então, os critérios bem definidos, né? E você vai ver nessa prova da PM do Distrito Federal, da UACP, como eles bebem na fonte do Enem. Então é muito fácil, porque são critérios bem conhecidos e consagrados, eu diria, tá? Eu, de um modo geral, não tenho nenhuma simpatia pela OACP. Legal, agora olhando os critérios ali, eu vi que tem gente pensando alguma coisa ali. Eu já peguei a OACP com alunos muito bons que tiram notas ruins na redação e alunos muito ruins que tiram notas muito boas. Então eu já tenho todo meu preconceito, confesso, que tem todo preconceito contra a OACP. Então o que você tem que fazer? Você tem que mandar a redação para eu poder avaliar e verificar se está de acordo com essa régua. Mas eu fiz uma explanação rápida para você entender o que é o recurso administrativo. Então eu tenho que pontuar o que eu estou contestando. Olha, coesão, está diversificada ou não está? Tá, olha aqui, ó, eu usei o entretanto aqui, usei o logo ali, usei o portanto aqui, usei diversificado. Tem falhas? Não, não tem nenhuma falha coesiva. Outra coisa que não está ali, mas que é importante também, vale para o Enem, o uso da subordinação. Aí é um problema do professor que vai ter que olhar isso, né? O uso da subordinação, pronomes relativos, que também dão conta da coesão textual. Legal? Então, verificar se tem elementos intraparágrafos ou entre parágrafos. Legal? Então, essa parte coesiva ela é mais fácil de se verificar. O mais complicado mesmo é a questão da argumentação, porque é a mais subjetiva. Mas quando a gente entra com recurso público, um recurso administrativo, numa prova de redação de concurso público, a gente tem que ver o que é possível ser pedido, mas não adianta ficar querendo pedir tudo também. Legal? Porque também não pega bem, não é legal. Então você tem que pode ser pedido ou não, a nota realmente tem algum prejuízo, aí a gente vai compatibilizar a sua redação com os critérios esses que eu acabei de mostrar. Então, manda seu texto aí, dá um joinha, antes de mais nada, recomenda pra galera aí, dá uma força pro prof, tamo junto. Aí outra coisa, prof aqui trabalha 24 horas, tá? Então não fique inibido de mandar sábado, domingo, tamo junto aí, beleza? Tchau pra vocês, valeu, obrigado!